Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, boa tarde. Estamos começando agora pela nossa Rádio Cristo Consolador, mais um programa Aprendendo com os Clássicos. Nesse programa, nós estamos atualmente estudando o clássico da literatura espírita, Nossos Filhos São Espíritos, de autoria de Hermínio Miranda. Mas, antes de prosseguirmos, vamos cumprimentar nossa querida Miriam Becker, que já está aqui conosco, né? Boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, Miriam. Que bom que você está aqui, né? Muito bem. Bom, como nós sempre fazemos, antes de iniciar os nossos programas, aqui na nossa Web Rádio Cristo Consolador, nós fazemos uma prece, pedindo sempre aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais esse trabalho. Então, convidamos a todos que já estão aqui conosco e aqueles que irão nos acompanhar mais tarde através do vídeo, que ficará gravado em nosso canal no YouTube, para levar seu pensamento a Deus e fazerem conosco esta pequenina prece de abertura. Ok? Então, vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização deste programa. Muito obrigada pela presença amiga, mas obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Muito obrigada pela bênção também desta encarnação. Esta oportunidade bendita que nos foi oferecida por Deus para que possamos corrigir os nossos erros do pretérito, nos reconciliar com os inimigos do passado e do presente, se os tivermos, buscar identificar os nossos erros, os nossos vícios, as nossas más tendências, enfim, tudo aquilo que ainda nos fazemos e que, por isso mesmo, sendo atitudes erradas, nos mantém na retaguarda da evolução. Desta forma, uma vez identificadas essas mazelas de nossas personalidades, que nós possamos eliminá-las de nossas vidas e, assim, nos tornar pessoas melhores. Assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade amiga, começa agora, pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Aprendendo com os Clássicos, estudo do livro Nossos Filhos São Espíritos. Bom, nós hoje vamos iniciar o estudo do capítulo 8, cujo título é uma pergunta bem interessante. Para que nascemos? Né? É o título do capítulo 8 que vamos estudar hoje. Para que nascemos? E aí o Hermínio Miranda vai focalizar, né, aquele livro que a gente já vem falando desde o início, que é o livro da doutora Van Bach, né, em que ela fez uma pesquisa com 750 de seus pacientes, né? 750 de seus pacientes, e chegou a conclusões bastante interessantes, né? Oferecendo aqui para a gente dados estatísticos. Vamos cumprimentar aqui a Maria Cláudia, que chegou também. Boa tarde, Silvia, aos irmãos de Ideal Espírita. Boa tarde, Claudinha, tudo bom?
E aí, então, o Hermínio começa da seguinte maneira, o nosso capítulo 8, para que nascemos. Como não podemos comentar todo o livro da doutora Van Bach, o que seria praticamente escrever outro volume, resolvi selecionar e resumir apenas 2 ou 3 aspectos que me pareceram mais importantes como sustentação de nosso próprio trabalho. Ou seja, ele vai pegar 2 ou 3 casos, né, e vai comentar aqui no livro dele, né, 2 ou 3 casos que ele considera, casos estes que estão no livro da doutora Van Bach, casos esses que ele considera mais relevantes para ilustrar ao trabalho dele nesse livro, Nossos Filhos São Espíritos, né? A escolha da época, por exemplo, essa época que ele se refere é a época em que o espírito escolheu nascer, né? É uma coisa que eu efetivamente nunca vi, nunca havia parado para pensar, né? Por que eu nasci, de repente, em meados do século XX, né? Então, ele faz a doutora faz essa pergunta e ele está analisando justamente isso, né? A escolha da época, por exemplo. Por que teria toda aquela gente escolhido a segunda metade do século XX para nascer? Há uma ampla variedade de respostas a essa pergunta. Mas creio que podemos resumir dizendo que existe, para este período, né, grande expectativa de aprendizado, de iluminação do ser, que começa a tomar consciência de si mesmo, de sua condição de criatura imortal e perfectível. Ou seja, dentre as diversas respostas que a doutora obteve para essa pergunta, por que você escolheu nascer na segunda metade do século XX, né? E aí o Hermínio diz que a maioria deles, né, pelas respostas, eles, mais ou menos, ele pode concluir que a maioria tem grandes expectativas, ou tinha grandes expectativas de aprendizado e de iluminação do próprio ser nesse período, né? Do conjunto, ou seja, desse grupo de 750 pacientes pesquisados, né? Do conjunto consultado, 51% declararam ter decidido nascer nessa época por causa de seu grande potencial para maturação espiritual. Isso eu acho interessantíssimo, né? Interessantíssimo que um número tão expressivo, né, tenha renascido preocupado com a sua evolução espiritual. 51% declararam ter decidido nascer nessa época por causa de seu grande potencial para a maturação espiritual, né? A maturação espiritual das pessoas, a maturação espiritual que haveria nesse período. Não sei, né? Eu, sinceramente, não sei, já estamos, né? Quase ao final do primeiro quartel do século seguinte, do século XXI, e efetivamente não sei bem, né, se podemos dizer, né, que houve, né, não sei, pode ser até que eu seja enganada, né, mas não sei se podemos afirmar realmente que houve uma grande maturação espiritual das pessoas nessa segunda metade do século XX, né? Houve quem dissesse que, entre aspas, muitos espíritos evoluídos estavam renascendo agora e que, também, entre aspas, estamos todos mais próximos da paz mundial e de um sentimento de integração na humanidade como um todo. Ou que, também, entre aspas, muitas grandes almas estão vindo juntas para a elaboração de uma, entre aspas, era de ouro, na qual, entre aspas, também, mudanças monumentais começam a ocorrer e ainda ocorrerão. Olha, eu, particularmente, como eu falei, não vi essa grande, infelizmente, não vi essa grande mudança
no comportamento das pessoas, não. Não vi. E nós, quase ao final do primeiro quartel do século XXI, né? Os primeiros 25 anos do século XXI, estamos, infelizmente, vendo países ainda brigando uns com os outros em guerra, né? O que é lamentável. Então, as pessoas vieram, né? Resolveram reencarnar na segunda metade do século XX, acreditando realmente que estaremos mais próximos da paz mundial. Elas se sentiam que havia uma evolução muito grande e tudo mais, né? Alguns disseram que espíritos muito evoluídos estariam reencarnando e tudo mais. Mas, obviamente, infelizmente, não é isso, né? Eu, pelo menos, não acho. Né? Não foi isso que nós presenciamos, né? Nesse final do século XX e início do século XXI. Vamos cumprimentar aqui a nossa querida Maria de Fátima Enes. Boa tarde a todos. Irmãos, boa tarde, Fátima. Que bom que você chegou. A Maria Cláudia está dizendo talvez a geração dos meus netos vejam essa mudança. Pois é. Pois é, pode ser, né? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas a nossa, infelizmente, não vimos, né? Não vimos. Talvez os nossos netos tenham a felicidade de ver. Espero que sim, né? Bom, essas pessoas, né, que foram pesquisadas aqui, achavam que era um período em que o homem iria evoluir mais espiritualmente. Por isso, decidiram reencarnar nesse período. Na verdade, a predominância desse tom otimista quanto aos negócios do mundo, embora uma percentagem relativamente expressiva, ou seja, 4 em cada 100, ainda conserve uma atitude pessimista em relação à época em que decidiram nascer. Ou seja, existem as pessoas, né? Existem as pessoas que, a maioria aqui nessa pesquisa, né, 51%, achavam que seria um período bom, um período de evolução espiritual, que a humanidade aprenderia a viver em paz, essa coisa toda, mas, mesmo assim, né, 4 em cada 100 pessoas estavam pessimistas com relação a isso. Né? Muitos, contudo, vieram por causa de suas ligações com outros seres. Olha que interessante. Isso sim é bastante interessante, né? Pessoas, muitos, ele diz aqui, muitos vieram por causa de suas ligações com outros seres que aqui se encontravam ou estavam para nascer, ou seja, pelo planejamento reencarnatório, né? Pelo planejamento reencarnatório. Veio porque estavam umas pessoas aqui que ela precisaria reencontrar, ou veio para depois receber outras pessoas que encarnariam mais tarde, né? Então, muitos vieram por causa de suas ligações com outros seres que aqui se encontravam ou estavam para nascer, né? São aqueles planejamentos em que a gente vê, às vezes, né, que vem primeiro o casal, né? Aí nasce aqueles que serão os pais, e aí se encontram, vem a casar, o que seja, e depois, né? E depois vem os filhos, né? Desse casal. Então, esse que veio, né? Veio para guardar outros que estavam para renascer, para ser pais, né? E outros que possam ter vindo para se encontrar com aqueles que já estavam aqui, que seriam de quem eles seriam filhos, né? Então, muito interessante. Muitos, contudo, vieram por causa de suas ligações com outros seres que aqui se encontravam ou estavam para nascer, né? Razões muitas. Essas razões eram as mais variadas, né? Então, a gente já viu aqui que muitos deles vieram justamente para este encontro. E foram diversas as razões para terem decidido renascer, para se encontrar com outras pessoas de seu relacionamento. Então, essas razões podem ser enumeradas da seguinte maneira: para procurar um melhor entrosamento, reparar
faltas cometidas contra essa gente no passado, ou doar alguma coisa de si a alguém ou à humanidade. Olha que interessante, né? Isso é muito interessante. É porque você nota, nesse tipo de resposta, o maior conhecimento, entendimento da razão da nossa vida, né? Da razão dos nossos renascimentos, né? Então, ele diz aqui, para procurar o melhor entrosamento, né, com determinadas pessoas, ou para reparar faltas cometidas contra pessoas, determinadas pessoas no passado, ou para doar alguma coisa, né, de si mesmo a alguém ou à humanidade. Olha que ideias boas, né? Que ideias boas que provam que esse espírito, de repente, que responderam dessa forma, eles participaram, muito provavelmente, de maneira bastante ativa no seu planejamento reencarnatório. E por isso eles saberem com precisão, né, por que nasceram. Resolver pendências, se reconciliar, né, com alguém a quem havia feito mal numa vida anterior, né? Ou então trazer alguma revelação importante para a humanidade, coisas assim. E aí ele diz que uma senhora declarou que tinha consciência de haver nascido para produzir um líder político. Olha isso. Aí eu não sei até que ponto, né, ela conseguiu, né? Afinal de contas, que líder político foi esse que ela teria produzido, né? Esse livro da doutora Van Bach, eu acho que é um livro de 1979, eu tenho a impressão, né? Não sei de que ela teria sido mãe, ou se realmente ela conseguiu, né, produzir algum líder político de relevo, né? E que tenha feito alguma coisa de bom para alguém. Várias mulheres declararam ter escolhido este período da história por causa das conquistas programadas para as pessoas de sua condição, ou seja, não apenas maior liberdade para a mulher, mas, principalmente, considerável melhoria de status. Olha só. Aí temos uma outra situação, né? Que várias mulheres haviam declarado ter escolhido esse período da história para renascer em virtude das conquistas obtidas pelas mulheres nesse período, né? Nesse período. Então, ela fala, né? Conquistas com relação à liberdade, realmente, esse período, né? A mulher obteve uma maior liberdade de ação, de pensamento, de tudo, né? E também melhoria na sua posição. A mulher que antes era considerada mais como, na época de Cristo, como um animal de carga, depois como um objeto de decoração dentro de casa, ou como objeto de uso e prazer do homem, tudo isso, não é? Mas na segunda metade do século XX, segunda metade, porque até mesmo a primeira metade do século XX, as mulheres estavam muito, muito, muito sem direitos, né? Muito sem direitos e não podiam, aqui no Brasil, por exemplo, não podiam nem votar, né? Não lhes era facultado nem votar. E, efetivamente, na segunda metade do século, houve essa melhoria, né? Essa melhoria, nós tivemos no Brasil até a mulher presidente da República. Então, você veja que situação, né? Então, várias mulheres declararam ter escolhido esse período da história por causa de conquistas programadas para as pessoas de sua condição, ou seja, para as mulheres. Ou seja, não apenas uma maior liberdade para a mulher, mas, principalmente, considerável melhoria de status, né? A mulher passaria, nesse período, né, a partir dessa segunda metade do século XX, passaria a ter, né, maior respeito, maior consideração dentro da sociedade como um todo. Continuemos aqui a nossa leitura. Quanto à escolha do sexo,
por que escolheu vir neste sexo, né? As razões são ponderáveis e informativas. Aí teve um que disse assim, uma moça que falou: escolhi vir como mulher porque ela é mais amorosa, expressiva e ligada em si mesma. Sinto que meu lado feminino é melhor para refletir tais aspectos. Esses aqui são trechos, né, de respostas que os pacientes deram, né, durante essa regressão de memória que essa doutora Van Bach fez com eles. E ela aproveitava e fazia essas perguntas, né? Outra pessoa expôs da seguinte maneira suas razões por ter vindo em tal ou tal sexo, né? Bem, eu realmente não escolhi meu sexo, mas fiquei satisfeito ao saber que desta vez seria homem. Estive no sexo oposto, ou seja, no sexo feminino, na maioria das minhas existências mais próximas e levei vidas miseráveis por isso. Exatamente, né? A mulher, ao longo de toda a história, sempre foi muito oprimida, né? Sempre foi muito tolhida. E esse espírito aqui está dizendo que ele não escolheu o sexo, mas que ele ficou satisfeito em ter vindo como homem, porque viveu diversas experiências como mulher e sempre foi experiências muito miseráveis, segundo ele. Sobre os objetivos e finalidade das vidas, né? Qual o objetivo da sua vida? Por que você renasceu? O que você pensava? O que você queria, né? Respondendo a essa pergunta, a tônica é inquestionavelmente o aprendizado. Olha que interessante. A maioria dos espíritos, né? A grande maioria dos espíritos disse que o objetivo dele renascer era o aprendizado. Ou melhor, o reaprendizado do amor fraterno. Incrível como em pessoas tão diferentes, umas das outras, ocorra tal coerência e identifiquemos tão sólida e concludente convergência, né? E nesse universo, né, nessa amostra de 750 pacientes, né, eram pacientes das mais diversas condições, né? Homens, mulheres, classe social, profissões, tudo muito diferente, muito diferenciado. Mas a grande maioria disse que renasceu, né, para o aprendizado do amor fraterno, né? É realmente o que nós buscamos, né? Nós estamos aqui para corrigir as nossas más tendências, os nossos maus hábitos, os nossos vícios e desenvolver qualidades. E uma das qualidades que nós precisamos muito desenvolver é a qualidade do amor, né? Do amor fraterno. Quando você perguntou acerca da finalidade da minha vida, compreendi que é a de estabelecer, e são outros espíritos respondendo, que é a de estabelecer um novo relacionamento com pessoas a quem devo, por prejuízos que lhes causei em vidas anteriores. Tenho certeza agora de que devo ajudar meu marido, alcoólatra nesta vida, porque fui cruel com ele em existência anterior. Olha que coisa interessantíssima, né? Então, temos aqui uma mulher, né, que quando foi perguntada por quê, né, qual a finalidade dela ter reencarnado, e ela diz, né, que compreendeu que ela reencarnou para estabelecer um relacionamento diferenciado com determinadas pessoas, a quem ela disse dever, né? Ou seja, no passado, ela acabou, de repente, espoliando essas pessoas de alguma maneira, e agora ela pediu para renascer com essas pessoas, para que ela pudesse, de alguma forma, ressarci-las, né? E ela dá o exemplo aqui do marido dela, que é alcoólatra nessa vida, e ela diz que ela foi muito cruel com ele numa existência anterior, né? Ela foi muito cruel com o marido numa existência anterior, então nessa ela veio para reencontrá-lo e, de alguma forma,
né, se redimir com relação ao que ela havia feito. E ela está realmente seguindo aqui, né, pelo que tudo indica, porque ela se casou com esse homem que é alcoólatra, e o alcoolismo realmente é um problema muito sério, muito grave, que não é fácil você viver com uma pessoa que sofra dessa doença, né? E ela diz que hoje ela tem certeza que ela veio para ajudar o marido dela, que ela tem certeza agora de que deve ajudar o marido, que é alcoólatra desta vida, e ela, né, também, ela sabe, e ela foi cruel com ele, uma existência anterior. Né? Então, agora veio ressarcir, veio quitar essa dívida. Ou meu objetivo foi de conciliar-me com algumas pessoas pelo dano que lhes causei em vidas passadas. Outra pessoa falando a mesma coisa. Eu vim me reconciliar com algumas pessoas a quem eu prejudiquei numa vida passada. Né? Sobre tais situações, comenta a doutora Van Bach, né? Ou seja, muitos espíritos, né, vieram também justamente com esse objetivo, né, de ressarcir, reconciliar-se com pessoas a quem haviam feito mal em vida anterior. 18% de meus pacientes disseram ter vindo para esta vida para aprender a doar o amor. Olha isso, 18%. Né? Não é um percentual muito alto, mas também não é um percentual assim tão insignificante, né? Quase 20% das pessoas estudadas. Então, 18% dos meus pacientes disseram ter vindo para esta vida para aprender a doar amor. O objetivo não foi a de estarem junto de pessoas específicas, mas aprender a amar, né? Ou seja, eles vieram para doar o amor. Não para um grupeto específico, mas para as pessoas de uma forma geral. Né? Tenho de aprender a não me agarrar excessivamente aos outros, disse alguém. Isso aqui é uma outra explicação, né, de um outro espírito que se manifestou. Ele disse que renasceu porque precisa aprender, né, a não ficar se agarrando possessivamente às outras pessoas. Ou seja, talvez tenha sido um espírito muito ciumento, muito dependente, né? Que é daquelas pessoas que nem dão tempo, né? Chance do parceiro respirar. Né? Então, tenho de aprender a não me agarrar possessivamente aos outros, disse alguém. Há quem tenha vindo para livrar-se do materialismo e combater o negativismo. Né? Então, nós temos aqui pessoas outras que vieram especificamente para combater o materialismo, combater também, né, o negativismo, bem como combinar emoções masculinas e femininas para desenvolver o controle sobre elas, o amor e a força do caráter. Olha que coisa tão interessante ele está colocando aqui, né? Há quem tenha vindo para livrar-se do materialismo e combater o negativismo. Há quem tenha vindo para, como ele fala, combinar emoções masculinas e femininas para desenvolver o controle sobre essas emoções. Né? Ou seja, amor e força de caráter. Né? Com amor e força de caráter, nós podemos mudar muitas coisas. Né? Aí o Hermínio faz um comentário assim: imagine o leitor, se uma dessas pessoas, nascida sob a pressão de impulsos mais ou menos desencontrados, exatamente para aprender a dominar paixões em tumulto, encontra um, entre aspas, mau conselheiro que o estimula precisamente a assumir seu latente homossexualismo, por exemplo. Olha aqui, né? Olha o que ele diz, olha o que o Hermínio Miranda
Olha como é que as coisas são interessantes, né? Como as coisas são interessantes. E daí nós vemos, às vezes, muitos espíritos que têm o corpo diferente da psique, mas que nem por isso, né, se entregam aos comandos, né, da psique que ostentam mais fortemente, assim, a bel prazer. Né? Então, ele diz, há quem tenha vindo para livrar-se do materialismo e combater o negativismo, bem como há quem tenha vindo para combinar emoções masculinas e femininas para desenvolver o controle sobre elas, o amor e a força de caráter. Né? Ou seja, então, alguns espíritos vieram justamente para buscar, renascendo em determinado núcleo familiar, ser mais facilmente, né, combatido as suas más ideias, os seus maus sentimentos. Né? E aí, o que ele fala aqui? Né? Ele vai aprender a controlar, né, a força, o amor e a força do Brasil. Né? Porque nós vemos, né, a força do caráter, aliás, porque nós vemos muitas vezes pessoas que renascem em famílias bem estruturadas, famílias ótimas e tudo mais, mas que, impressionante, têm um caráter, uma personalidade completamente em desacordo com o restante da família. As pessoas até dizem, nossa, não é possível, parece até que não é filho do mesmo pai e da mesma mãe. As pessoas dizem, né? Só que nós, espíritas, sabemos que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, né? Então, como está dizendo aqui, né? Muitos vêm para combinar emoções masculinas e femininas para desenvolver o controle sobre elas, o amor e a força do caráter. Efetivamente, nós sabemos que não existe espírito masculino nem espírito feminino. O espírito não tem sexo. Né? Existe o seguinte, o espírito viver muitas experiências, como foi dito aqui, muitas experiências em determinado sexo, e de repente muda, porque nós precisamos conhecer as duas faces da moeda. O espírito que habita em nós, ele não tem sexo, né? Mas nós precisamos, né, habilitar, conhecer os dois lados, né? Os dois lados da nossa existência. Não conhecer bem o lado feminino e o lado masculino, né? E eu só vou conhecer bem o lado masculino quando eu reencarnar como homem, e só vou conhecer bem o que toca as mulheres, né? O lado feminino quando reencarnar como mulher, né? E aí ele diz o seguinte, que a gente veio para isso, né? A gente veio justamente para desenvolver esse controle sobre essas sensações, né? Sobre o amor e a força de caráter. E aí ele diz, imagine o leitor se uma dessas pessoas, nascida sob pressão de impulsos mais ou menos desencontrados, exatamente para aprender a dominar paixões em tumulto, encontra um mal conselheiro que o estimula precisamente a assumir o seu latente homossexualismo, por exemplo. Ou seja, o espírito aqui mesmo disse que viveu várias encarnações, eu não sei se como mulher, né? Como mulher. Aí agora está nascendo como homem. Será que, depois de tantos e tantos séculos, talvez, encarnações, do papel da mulher, esse espírito vai conseguir agora aceitar, né, o seu corpo físico, né, corpo perispiritual e físico, com forma feminina? Feminina não, masculina, depois de tantas existências como feminina, né? E aí pode surgir um conflito, né? Um conflito, porque o espírito pode ter um corpo masculino, mas ter interesse em gostar das coisas do sexo oposto. Né? Então, ele diz que esta situação da inversão, né, da inversão sexual
né? Você nasce com o corpo masculino, mas tem expressões e tendências femininas, ou nasce com o corpo feminino, mas gostaria de ser homem, né? Isso é o quê? É um desafio para o espírito e nós devemos cuidar bastante, ele diz aqui, Hermínio Miranda, né? Estimular precisamente, né, que a gente aceite essa situação, sem revolta e sem pessimismo, não é? A gente pode até encontrar pessoas que vão nos estimular a deixa disso, você é mulher mesmo, só está no corpo errado, assume logo essa situação, sai do armário, né? Como se diz. Mas pode ser justamente para aquele espírito, a grande provação para ele seja a necessidade de renascer num corpo que é diferente da sua psique das últimas vivências, né? Porque ele não respeitava, ele não tinha amor pelas mulheres, as tratava mal, então veio como mulher. Né? Veio como mulher. Só que o que acontece? Às vezes, por ter um físico masculino, mas uma psique feminina, a pessoa acaba se enredando, né, em relacionamentos que podem contribuir, né, para o agravamento da sua situação. Né? Porque hoje já se encontram casais, né, homoafetivos, mas antes não existia. Né? Antes não existia. Então, muitas vezes você via casos de pessoas com essa inversão, né, da psique com relação ao corpo, e a sociedade ia empurrando até que se casassem. Às vezes tinha até filhos, e depois de adultos, com os filhos criados, resolviam assumir, passados naturalmente os anos e anos e anos, e reduzido o preconceito da sociedade, acabavam por assumir a sua homossexualidade. Né? Então, é muito interessante essa colocação. E aí ele continua. O momento também, outro questionamento, né? O momento da ligação do espírito com o feto. Né? Os amigos espirituais nos dizem que esse momento se dá na hora da concepção, né? Mas olha só, o momento da ligação do espírito com o feto, ou seja, com o corpo em formação, ele é variável, segundo as pesquisas da doutora Van Bach. Tá? Segundo as pesquisas da doutora Van Bach, esse momento de ligação é variável, mas segundo a orientação dos espíritos, ocorre no início, ou melhor, começa a acontecer já na fecundação. Né? Há quem diga ligar-se no momento da concepção, que imantados ao corpo da criança, né? Mesmo assim, ainda conserta autonomia para deslocamentos, ou seja, o espírito já começa a se ligar na concepção, mas ele não está totalmente ligado, nós sabemos que não é assim, né? Essa ligação vai se fazendo aos poucos, e ela, digamos, se completa no momento do nascimento e vai se solidificando, né? Vai se solidificando ao longo da primeira infância, segunda infância, pré-adolescência e tudo mais, né? Então, o momento da ligação do espírito com o feto, ou seja, com o corpo em formação, é variável, segundo as pesquisas, isso aqui é importante assinalar, tá? É variável segundo as pesquisas da doutora Van Bach. Há quem diga ligar-se no momento da concepção, aos que somente ao nascer sentiram-se de fato como que imantados ao corpo da criança, mesmo assim ainda conserta autonomia para deslocamentos fora do corpo físico. As estatísticas da doutora revelam que nos 750 casos, ela estudou 750 casos para fazer essa pesquisa e chegar a essa estatística. Nos 750 casos pesquisados até a época em que ela escreveu o livro, ou seja, esse livro foi publicado, né, em 1979, março de 1979,
89% disseram que somente se tornariam parte do feto ou se envolverem, se tornaram parte do feto ou se envolveram com ele após 6 meses de gestação. 6 meses de gestação, não são 6 meses de nascimento, não, gente. 6 meses de gestação. Ou seja, os espíritos disseram isso, que eles só se tornaram realmente parte do feto, só se ligaram a ele depois de 6 meses de gestação. Aí a gente tem que questionar também, será, né? Será que foi assim mesmo? Porque os espíritos nos dizem que é desde o momento da concepção. Mas acontece que o espírito reencarnante ele vai gradativamente perdendo a consciência de si mesmo. Então, pode ser que ele não lembre, né? Que ele não lembre e esteja confuso, né, com isso. Não põe em dúvida esses dados, né? Quando ele diz aqui que 89% dos pesquisados, né, disseram que somente se tornaram parte do feto ou se envolveram com o feto após 6 meses de gestação. Não põe em dúvida esses dados, mas ainda entendo que resultam de importante consideração que talvez não tenha sido possível apurar com maior precisão. Ou seja, a de que isso é o que a pessoa lembra e que pode não ter sido o que realmente aconteceu, né? Exatamente, ele não pode se aperfeiçoar, né? Não pode se aprofundar, melhor dizendo, nessas pesquisas, mas ele está aqui colocando, né, essa dúvida. Isso aí pode ser apenas, né, a pessoa só começou a se ligar, só começou a perceber que possui esse outro, né, esse corpo espiritual e tudo mais, que estava se ligando àquele corpinho, né, aquele corpinho em formação, depois de 6 meses de gestação. Desde as primeiras semanas, e como regra geral para cada feto, há um espírito indicado, ou pelo menos já em preparo para renascer. Exatamente. Exatamente. Nós sabemos que, a partir do momento da concepção, já o espírito está se conectando, iniciando o processo de conexão com aquele corpinho, né? O doutor Jorge Andréa, né, chega a admitir que o espírito possa estar presente e influir na seleção do espermatozoide que vai disparar o mecanismo da fecundação e consequente gestação, né? Olha que interessante. O espírito, né, o doutor Jorge André diz que o espírito ele pode até mesmo influenciar na seleção do espermatozoide que vai penetrar no óvulo para iniciar a gestação, né? Naturalmente, que para isso é necessário que o espírito tenha condições evolutivas, claro, né? O espírito precisa estar num patamar evolutivo mais alto, né? Para ter essa facilidade, né? Naturalmente, que para isso é necessário que o espírito tenha condições evolutivas e de conhecimento bastante satisfatórias para ele poder participar do seu planejamento reencarnatório, pois há renascimentos regidos por leis emergenciais. São aqueles nascimentos compulsórios, né? Em que o espírito precisa renascer para poder aceitar melhor o tratamento, para poder resgatar débitos com os espíritos e tudo mais, né? No caso dos suicidas, é um exemplo assim, né? Os suicidas, em alguns casos, que estão muito presos ainda à matéria, eles não conseguem, esses espíritos de suicidas não conseguem absorver o tratamento, né? O tratamento que está sendo dispensado no plano espiritual. Então, eles precisam vir, né, a uma sessão mediúnica para eles poderem receber um pouco desse tratamento e a forma melhor desses espíritos poderem realmente se tratar é reencarnando. Então, são casos de reencarnação quase que
não imediata não, porque tem um tempinho, né? Mas muito rápida, né? Que é a questão do suicídio. Alguns casos de suicídio, né? Porque permanecer na espiritualidade não vai ajudá-los em nada. Então, eles precisam voltar. Muitas vezes vão voltar com deficiências, com problemas graves, e aquele período que vão permanecer aqui na matéria será uma forma já de expiarem seus débitos, né? E de irem recompondo o perispírito para uma nova jornada terrena, né? Então, aí ele diz aqui, naturalmente que para isso é necessário que o espírito tenha condições evolutivas e de conhecimento bastante satisfatórias, pois há, aliás, renascimentos regidos por leis emergenciais, em cujo processo pouco participa conscientemente o espírito reencarnante, né? Reencarnante. É certo, porém, que a presença do espírito, ou pelo menos a sua imantação ao feto, é vital ao desenrolar do processo, né? Ou seja, o espírito precisa estar ali próximo ao feto, se ligando a ele, né? Dado que é o seu perispírito que traz as matrizes kármicas que entram como componente decisivo na formação do novo corpo físico, interagindo com os mecanismos puramente genéticos, né? Ou seja, por questões kármicas também, né? O espírito vai nascer em determinadas condições, com tais e tais limitações físicas ou mentais, né? Então, o que ele diz? Que a imantação do espírito ao feto é vital ao desenrolar do processo, dado que o espírito, aliás, que o perispírito traz ainda as matrizes kármicas, né? Que ficaram nele impressas em virtude da sua última encarnação, dos problemas que teve e, muitas vezes, do suicídio cometido, né? Exemplos dramáticos de tais casos são os de antigos suicidas, cujos moldes, ou seja, os perispíritos, são molde dos futuros corpos que os espíritos irão envergar, né? Os suicidas, cujos moldes perispirituais estão danificados nos pontos atingidos pelo gesto de desespero. Ouvido, coração, aparelho digestivo ou respiratório, caso tenham sido atingidos, respectivamente, por tiros ou, na eventualidade, além da questão do tiro, né? Eles podem ter se matado com a ingestão de veneno ou ainda, na eventualidade, terem morrido por sufocamento ou afogamento, né? Então, tudo isso vai implicar em moléstias, né? Em danos para o corpo perispiritual, e o espírito, em virtude de ser um espírito suicida, ele pode precisar, né, renascer muito rápido para poder receber tratamento. Então, ele estará aqui reencarnado, mas terá toda uma assessoria do plano espiritual, né? Do plano espiritual. Então, somente assim, né? Somente assim ele vai nascer com as sequelas todas do ato praticado. Em geral, não vai nascer na mesma família anterior, né? Vai nascer uma outra completamente diferenciada, mas esse é o caso dos suicidas, né? Então, vamos lá. Da mesma forma, seres que não tragam tais compromissos retificadores têm assegurado pelas leis divinas que tudo regem com infalível sabedoria direito a um corpo apropriado às novas tarefas que vem a desempenhar na Terra, como um bom cérebro físico, mãos dotadas de recursos para habilidades específicas ou saúde que lhes garanta os anos de vida de que necessitam para levar
a bom termo suas tarefas, né? Então, ele está nos dizendo aqui, né, que nós vimos para a Terra, né, para desempenhar determinadas tarefas, e de acordo com essas nossas tarefas, nós teremos o nosso corpo perispiritual, né, que vai dar origem ao nosso corpo físico, mais fortalecido em determinadas regiões. Então, ele dá o exemplo aqui de um cérebro que possa ser bem desenvolvido, será dado esse corpo com esse cérebro bem desenvolvido para um espírito que esteja fadado a fazer algumas pesquisas, a dar respostas para alguns problemas que a sociedade vem enfrentando e que não sabe como resolver, né? Então, é muito interessante que se deixem registrados todos esses pontos, né? Todos esses pontos do nosso planejamento reencarnatório, porque é interessante realmente, né, nós sabermos, não, eu vim para fazer, me reconciliar com a minha irmã, ou me reconciliar com esse que está nascendo como meu irmão, todas essas situações, né? Então, é muito interessante que a gente tenha isso em mente, né? Que nós precisamos, eventualmente, desenvolver habilidades específicas, né, para o objetivo que trouxemos. É evidente, repetimos, que tudo isso precisa interagir com os componentes genéticos dos pais, do que se depreende como são complexas e delicadas as operações que se desenrolam nos bastidores de uma casa aparentemente tão simples e automatizada como a geração de uma criança, né? Então, ele diz, né, é evidente, repetimos, que tudo isso precisa interagir com os componentes genéticos dos pais, ou seja, precisa haver algum tipo de ligação genética com os pais, né? Do que se depreende como são complexas e delicadas as operações que se desenrolam nos bastidores de uma coisa aparentemente, né? Eu acho que eu li erradamente da outra vez, eu acho que ele casa, de uma coisa aparentemente tão simples e automatizada como a geração de uma criança, né? Não é tão simples assim. Aliás, não é nada simples, gente. Não é nada simples. Tem muito trabalho da equipe de reencarnação, né? Do departamento de reencarnação por trás do nascimento de uma criança, né? Sim, porque, em princípio, o mecanismo da fecundação em si não exige nenhum tipo especial de competência ou conhecimento da parte dos pais, muitos dos quais não têm a menor ideia das inconcebíveis complexidades dos processos e das leis que fazem tudo isso funcionar com assombrosa precisão, né? Gente, se nós formos pegar o livro Missionários da Luz, tem um capítulo lá todo dedicado à reencarnação de Sigismundo, quando André Luiz ele vai ao departamento de reencarnação e ele observa todas as etapas do preparo reencarnatório do Sigismundo e de outros espíritos também, né? Os espíritos lá, os arquitetos espirituais planejando o futuro corpo, né? Vendo família, vendo situação de saúde, disso, daquilo. É muito, muito interessante, né? O mecanismo começa a mover-se desde que são promovidas no mundo invisível aos nossos olhos habituais as, entre aspas, negociações para que um grupo espiritual consiga renascer junto. Ou seja, tudo sempre começa no plano espiritual. Com uma programação coerente, relacionamentos bem definidos e tarefas específicas a serem realizadas. Nada é deixado ao acaso. O que complica esse quadro é que muitos, quando chegam aqui, deixam de cumprir a parte que lhes toca no acordo. Não é? Como isso acontece, né, gente? No plano espiritual, a gente promete tudo, né? Promete tudo, mas chega aqui, aí você vê aquela situação de irmão que não suporta irmão, né? De pai que não gosta de filho que não gosta da mãe, e coisas desse gênero. Né?
que complica esse quadro é que muitos aqui chegando deixam de cumprir a parte que lhes toca no acordo. E então, tudo se embaralha, claro. Aí nós temos, né, como nós estudamos ontem, né, vimos ontem no nosso programa Espiritismo e Atualidade, a questão dos crimes familiares, né? Quando você tem aquelas situações em que os filhos acabam sendo os algozes dos pais. Espíritos que renasceram no mesmo grupo familiar consanguíneo para justamente tentar superar essas diferenças, mas chegam aqui e não superam, né? Então, o que complica esse quadro é que muitos aqui chegados deixam de cumprir a parte que lhes toca no acordo. E então, tudo se embaralha e degenera em novos atritos. E, por conseguinte, em uma nova safra de sofrimentos futuros. Né? Exatamente. Justamente por não nos esforçarmos para domar as nossas más tendências. Né? É por isso que eu sempre falo, quando nós temos dentro do nosso círculo muito próximo alguém com quem temos grande dificuldade de relacionamento, seja um irmão, seja o pai, seja a mãe, né? Nós precisamos justamente trabalhar esse relacionamento. Né? Porque estamos juntos, não por acaso, porque o acaso não existe. Estamos juntos por uma necessidade de ambos os espíritos de se reconciliarem, de aprenderem a se amar, perdoarem as faltas cometidas um contra o outro, deixarem esse rancor, esse ódio para trás e viverem nova vida e caminharem para a plenitude, porque o espírito puro não tem ódio de ninguém. Né? Então, aí, muito importante. Quanto mais difícil for o relacionamento que tenhamos com alguma pessoa, saibamos que é justamente com ela que a gente tem que se dar bem. Né? Exatamente. Tais entendimentos prévios e planejamentos são de um realismo impressionante. A doutora Van Bach colheu, por exemplo, o depoimento de uma pessoa que, percebendo que a mãe estava pensando em provocar um aborto, manteve com ela, olha isso, gente, manteve com ela um contato decisivo de espírito para espírito e ganhou sua causa, pois conseguiu que ela desistisse de seu funesto intento. Ou seja, o espírito sabia o quanto era importante aquele renascimento, o quanto era importante que ele renascesse daquela mulher, né? Para resolver questões entre eles pendentes, questões sérias. E a mulher, de repente, já no início de recusa, né, de não aceitação daquele espírito, pensou em abortar. E o espírito acabou conseguindo conversar com ela de espírito para espírito e ela desistiu. Né? Outra narrou uma curiosa historinha que vale a pena resumir pelas lições que contém. Só que ele não resume nesse capítulo, né? Vai resumir nos capítulos próximos. Então, vamos ver, né, o que será que temos aqui para pesquisar, para ver e descobrir no próximo capítulo. Mas esse próximo capítulo nós só iremos estudar na semana que vem, né? Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham apreciado bastante. Eu, cada vez, acho esse livro mais fascinante, né? Como ele vai nos provando realmente esse ponto, né? Esse ponto dessa ligação que nós já sabemos, mas são pontos, pesquisas, né? Que mostram que realmente somos espíritos, né? Somos espíritos imortais, vivemos diversas vidas e nossos filhos são espíritos, né? Essas pesquisas da doutora Van Bach, que o Hermínio Miranda traz para nosso conhecimento, para nossa reflexão, são a prova inconteste disso, né? A prova inconteste dessa realidade que o espiritismo nos traz, né? Vou ver aqui Maria Cláudia. Realmente são casos muito interessantes, com certeza, né? Obrigada pelos estudos de hoje. Eu que agradeço, querida. É sempre bom ter vocês aqui, né? Boa noite a todos. Boa noite, Maria de Fátima. Gratidão pelos estudos. Com certeza, gente, é muito bom. Esse livro é fascinante, né? Aliás, eu acho que nós temos tido muita sorte na escolha dos livros aqui do nosso programa Aprendendo com os Clássicos, né?
Todos eles têm sido muito, muito interessantes. Quem não teve oportunidade de estudar conosco os livros anteriores, é só entrar no nosso canal, né? A Web Rádio Cristo Consolador, procurar lá na playlist o programa Aprendendo com os Clássicos e ver, estão lá os diversos livros que nós já estudamos, tá bom? Então, uma boa noite para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.